juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. A infância no plano espiritual. Para os seres humanos da Terra, propriamente considerados, esse plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? André Luiz e Libertação, na página 61 da segunda edição. As outras edições devem estar em página próxima a essa. Como vimos pelo texto acima, nas regiões umbralinas mais densas não existem crianças, porque não seria admissível que as mesmas, não estando ainda desenvolvidas física e psiquicamente, fossem conviver com essa turba de desalmados e desprovidos de moralidade, não tendo condições para se defenderem nesse meio agressivo onde impera a lei do mais forte e não a da justiça. Se aqui na Terra as crianças são protegidas por leis especiais, porque Deus não iria protegê-las nos planos espirituais, alojando-as em ambientes adequados? Devemos nos lembrar que o desencarne não modifica as pessoas. Elas continuarão sendo elas mesmas, inclusive no que se refere ao desenvolvimento do corpo físico, embora exista a natural evolução, mas paulatina. No plano espiritual, portanto, as crianças são internadas em educandários, após passarem pelas enfermarias para a necessária recuperação dos traumas causados pelo desencarne. No livro já citado aqui, A Vida Além do Véu, do reverendo G. Vale Owen, edição da Federação, o autor espiritual afirma que as pessoas, ao desencarnarem, sofrem um processo de desenvolvimento físico, quando jovens, e de rejuvenescimento, quando idosos. Essa afirmação é confirmada por André Luiz, no livro E a Vida Continua. Há, todavia, pessoas que preferem continuar como velhos, mas sem as deficiências que a velhice impõe aos encarnados. André Luiz nos ensina no livro Entre a Terra e o Céu, na sua página 181, na edição da FEB, há várias edições que devem ter página semelhante, que o crescimento mental das crianças desencarnadas é mais ou menos longo, como aqui na Terra. Há crianças, todavia, que demonstram uma vivacidade invulgar. São as exceções na regra. Como dissemos atrás, as crianças são encaminhadas aos educandários, onde não só se desenvolvem intelectualmente, como também fisicamente, porque o processo de crescimento em todos os planos se dá da mesma maneira, com pequenas variações. No livro Voltei, na página 84 ou por volta disso, conforme a edição, o irmão Jacó descreve uma cena de grande beleza, quando uma linda criança recepciona, em nome das demais companheiras, uma professora recém-desencarnada. Essa criança comunica-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Quando a pessoa desempenha amorosamente a sua profissão, continuará a exercê-la no plano espiritual, como vimos nesse exemplo. Quem cuida de crianças, entretanto, recebe em dobro as horas trabalhadas, conforme nos ensina também André Luiz. E não é somente em educandários que as crianças permanecem, mas também nas residências de parentes ou amigos, os já desencarnados. Os casos de internamento são para aquelas, como aqui na Terra, que não possuem familiares em condições de as receberem, seja porque estejam em planos inadequados às crianças, seja porque não disponham de condições morais para esse fim. No plano espiritual não impera, como aqui, a ideia de posse. Meu filho, minha esposa. São exclamações que não se justificam, porque na realidade somos todos irmãos, filhos do Criador de todas as coisas. Assim sendo, as crianças ficarão nos educandários ou residências que ofereçam melhores condições de desenvolvimento, segundo as peculiaridades de cada criança. Toda a proteção que se dá às crianças, no entanto, não as exime de responder pelos crimes que tenham praticado em vidas anteriores, quando atingirem as condições físicas e psíquicas para esse fim, seja no plano espiritual ou quando reencarnarem.
Ninguém burla a lei. O que se planta, se colhe, mais cedo ou mais tarde, mas sempre no tempo certo. É o que nos ensina a doutrina espírita. Eu quero explanar um pouquinho sobre esse capítulo. Quando a pessoa vai encarnar, ela sofre o restringimento. Ela volta a ter o tamanho, o perispírito é condensado para a forma de uma célula e ele vai se desenvolvendo, formando o perispírito de uma criança, de um bebê e depois que nasce, de um adulto e até envelhecer. Porém, esse perispírito carrega nele as sementes, entre aspas, do que será esse corpo físico. Se vai ter defeitos físicos ou não, se vai ter uma inteligência maior ou menor, segundo o plano de encarne que ele vai ter. Então, por sofrer esse restringimento, que leva um tempo determinado, não é muito longo, mas existe um tempo, depois essa criança encarna e ela cristalina a sua forma, o seu estado perispiritual. Se ela desencarna muito jovem, com poucos meses ou poucos anos, ela volta para o plano espiritual nesse formato pequenino, jovenzinho. Por quê? Porque esse perispírito não teve o tempo necessário para se desenvolver até o tamanho de um adulto. E mais, há casos em que esse bebê, essa criança, reencarna em seguida. Então não há necessidade de permitir que esse perispírito se desenvolva, porque ele vai reencarnar em seguida. Ou o tempo dele bastava, foi só de pouco tempo, poucos anos, poucos meses, e ele já parte para um novo estágio. Isso algumas vezes é necessário, que esse espírito precise apenas do chamado choque anímico, que ela precise apenas sofrer por algum tempo a estadia na carne física. Então, meus amigos, cada caso é um caso. O que importa saber é que não existem crianças. As pessoas, os seres estão crianças. Essa fase infantil é temporária, seja no plano físico ou no plano espiritual. E também essas crianças que desencarnam cedo, esse desenvolvimento no plano espiritual é mais rápido do que no plano físico. Por quê? Porque a matéria perispiritual é mais sutil que a do corpo físico. A alimentação é diferente, é tudo diferente. Então, é preciso que a gente perceba isso. Outro fator interessante: alguns espíritos têm a capacidade de se moldarem do formato que quiserem. Então alguém diz: ah, mas eu vi uma criança num plano inferior. Não era uma criança, era um adulto disfarçado de criança. Espíritos que estão na fase infantil não vão para territórios inferiores, como foi dito aqui. Não há crianças no umbral, certo? Mas há muito para ser estudado e vale sempre lembrar que cada caso é um caso específico. Não podemos generalizar nem nascimentos, nem mortes, nem desenvolvimentos. Depende de cada situação em especial. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência desse nosso fantástico estudo.